E nós vamos falar agora um assunto muito interessante. Eu estou na linha com o cirurgião geral e do aparelho digestivo, doutor em medicina, professor universitário, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, nosso CREMERX, médico Eduardo Neubauer Trindade. Muito bom dia, Eduardo. Muito bom dia, Fábio. É um prazer estar conversando com vocês da Rádio Acústica. Muito obrigado. Doutor Eduardo, o que está acontecendo com o presidente Jair Bolsonaro, eu queria lhe perguntar, isso é uma questão comum, normal de acontecer, ou porque ele houve lá atrás aquele atentado com faca que prejudicou a questão do sistema digestivo dele, hein? Isso é diretamente relacionado àquele trauma abdominal prévio. Sim. Todo indivíduo que sofre um trauma, o que a gente chama um ferimento por arma branca, uma facada na região do abdômen, que tem perfuração intestinal, isto é, vaza conteúdo que dentro do intestino para fora da cavidade abdominal. Não sei se vocês lembram, teve um sangramento para um vaso importante do abdominal, esse próprio sangue fora da cavidade, e essas próprias rafias, que é o quê? Essas costuras do intestino causam o que a gente chama de aderências. Essas aderências são uma espécie de fibrose e causam verdadeiras bridas, que são o quê? Criam um tecido que não deveria existir entre as alças intestinais. E eventualmente isso cria como se fosse um joelho que obstrui o intestino. Sim. Que pode levar a caso de obstrução intestinal, que nem o do presidente. Sim. Deixa eu lhe perguntar uma questão. O senhor é especialista em cirurgia do aparelho digestivo. Nessas regiões onde teve o corte, essas coisas, não teria como te fazer como se fosse uma cirurgia bariátrica de tirar parte do intestino, tirar essas áreas onde foram gravemente atingidas? Isso poderia prejudicar a saúde da pessoa ou não? É que toda cirurgia pode levar à formação de novas aderências. Ah, tá. Então, por exemplo, a gente tira aquele pedaço que está acometido, daí talvez um novo pedaço vai se acometer. Ah, entendi. Por isso que o caso do presidente, se vocês viram até pelas fotos, ele está com um caninho dentro do estômago. Aquele caninho dentro do estômago impede que o conteúdo intestinal vá adiante do intestino e ele sai por aquele caninho. Então, qual é a grande vantagem disso? Muitas vezes, esses quadros se resolvem de forma espontânea. Sim. Que não vai precisar uma nova cirurgia. Que é até o que o cirurgião lá do presidente vai fazendo. Olha, estamos observando, acredito que talvez o presidente nem precise ser operado. Sim. Pode ter caso de, eu não sei como é que chama-se isso, torção do intestino, como é que denomina assim, numa nomenclatura mais acessível aos nossos ouvintes, é uma torção do intestino ou ele se curva como se fosse o joelho, tu falaste? Isso aí. Isso? É como se, perfeito, Fábio, ele se curva e faz como se fosse um joelho, ele faz o que a gente chama um kink. Sim. Ele como se, vamos pensar numa mangueira, sabe aquelas mangueiras... Sim, de água, grama e tudo, né? Aquelas de grama mais finas, eventualmente a gente dobra a mangueira e ela para de correr água. Exatamente. Então... É exatamente o caso que aconteceu com o presidente. Bom, casos como esse pode acontecer com pessoas que não tenham sofrido ferimento. O que pode acontecer com uma pessoa ter esse problema, doutor Eduardo? Normalmente são pessoas que tiveram cirurgias abdominais prévias. A pessoa fez uma cirurgia de úlcera péptica lá na década de 90. Tá. A pessoa, por exemplo, fez uma cirurgia de apendicite complicada que perfurou o apêndice. 10 anos depois, chega na emergência lá com o abdômen que é um tambor. Entendi. Cheio de ar. Normalmente por isso pode causar. Ou até, vamos lembrar um outro presidente da República, no início da década de 80, o presidente Tancredo Neves, teve um quadro de obstrução intestinal, só que o dele era por um tumor benigno, que dá no intestino delgado, não é um tumor que gera metástase, não é um tumor maligno, mas fez uma obstrução intestinal por um tumor. Ele não,
se eu não me engano, ele não tinha cirurgia prévia e fez obstrução intestinal. Sim, a melhor informação que pode se ter agora, o cirurgião atendendo o presidente, é de que se resolva sozinho isso aqui, com algum tipo de líquido, tentando distorcer, porque não tem como acessar, a não ser com uma pequena cirurgia, nem que seja de lista de aderências, né? Que a gente chama. Na verdade, como é que a gente consegue mais ou menos, como é que está se vendo que melhorou? Por 2 metros. Se viu que assim, aquele conteúdo que sai para aquela sondinha que está no nariz diminui a quantidade, olha, aquela que tinha um frasco, tinha 1000 ml de conteúdo gástrico. Daqui a 24 horas tem só 20. A barriga do presidente está um tambor, vocês podem ver até pela própria foto. Sim. Aquela barriga começou a diminuir de tamanho. Entendi. E começou com mais que a gente chama de ruídos intestinais, daí, conseguiu se resolver espontâneo. Porque ao contrário da mangueira de jardim, o intestino ele está constantemente, ele tem um movimento próprio. Ele tem uma musculatura que faz ele se movimentar, que é o peristaltismo. Às vezes, o próprio peristaltismo evita uma nova cirurgia. Entendi. Bom, uma cirurgia, no caso dele, é videolaparoscopia, se caso necessita, é uma cirurgia simples ou é complicado, doutor Eduardo? É complicada, Fábio, pelo seguinte, que o presidente ele já tem uma cirurgia de correção de hérnia. Então, ele já tem uma tela na barriga. Então, muitas vezes, no caso dele, a videolaparoscopia não é viável, porque como tem muitas aderências dentro do intestino e a alça, que a gente chama alça de intestino, o segmento intestino, está cheio de ar, coloca aquele caninho para fazer por vídeo e fura mais uma alça. Então, no caso dele, tem que fazer uma cirurgia laparotomia, tem que cortar realmente a barriga, abrir. Ai, que pena, né, tia? Bom, pena, isso no consultório do doutor Eduardo ou dos seus colegas aí que trabalham com cirurgia digestiva, isso é uma coisa frequente de acontecer nos consultórios de vocês? Relativamente comum. Isso normalmente é o paciente que procura já a emergência do hospital, com a barriga bem inchada ali. A gente olha para a barriga do indivíduo normalmente na idade do presidente, 50, 60 anos, já tem uma cirurgia na barriga prévia e faz isso. Mas isso é muito comum na vida do cirurgião geral. Geralmente o certo é dor na barriga. Qual é as referências que a gente pode dizer para uma pessoa que pode estar enfrentando esse problema? Dificuldade de ir aos pés ou não ir aos pés? Como é que funciona isso para a gente ter Duas coisas. A pessoa começar com arrotos frequentes, começar a rotar, erutar, sim, a barriga inchar, assim, a barriga às vezes dobrar de tamanho, ficar cheio de ar, o camarada não evacua mais, enche a barriga de ar e começa com muita erutação frequente. Esses são os sintomas mais comuns. Tem que procurar atendimento rápido, porque se não procura, pode essa alça intestinal ela crescer tanto de tamanho que uma hora ela explode. Ela rompe. Ela literalmente explode, rompe, vaza conteúdo intestinal, daí sim é um caso muito mais grave. E aí contamina a parte interna e aí sim que o negócio fica complicado. Daí o indivíduo tem que ir para UTI, antibiótico, vasopressor, muitas vezes tem que fazer 2 ou 3 cirurgias para lavar a cavidade abdominal, daí o quadro é bem mais grave. Bom, doutor Eduardo, sei que você tem um compromisso agora, uma cirurgia para fazer, mas eu fiz questão de te ligar, porque o assunto é importante, todo mundo fala, mas eu queria tentar entender um pouquinho sobre esse processo. Muito obrigado pelo carinho com a acústica aqui, um grande abraço e boa viagem aí, viu? É sempre um prazer conversar com vocês, estou aqui diretamente do estacionamento do Hospital Moinhos de Vento, vim aqui dentro do carro para conversar com vocês. Estou sempre à disposição, Fábio. Valeu, muito obrigado, doutor. Um abraço.